Boa noite, Tiago. Boa noite, Mames, tudo bem? Boa noite a Boa todos. noite a Tudo em todos. ordem. Professora Aham. Bárbara, boa noite, ela já Eu sinalizou, vi né? a Boa noite, Bárbara, tudo. Franci, Pablo, Pablo. Franci, Boa noite. Aham. Prazer ter Rosinha. vocês aqui, hein? É. Bom, quando a senhora quiser começar, estamos prontos, viu? A hora que você quiser. Tá com você. Tá bom? Então, então pronto. Ok. Vamos Uhum. começar, né? Miliane. É. Aham. Liliane, Bárbara. bem, é, vamos começar a série de lives da Associação dos Profissionais Bibliotecários de Sergipe, né, a PBDSE. Sejam todos bem-vindos. Muitíssimo obrigado, professora Thelma, pela sua disposição, estar aqui. A senhora que é nossa presidente nessa gestão 2018-2020. Então, nessa live nós iremos dar início a esse projeto, né, aproveitando esse momento de pandemia e levar um pouco de informação, aproximarmos mais um pouco, né, mas de uma maneira diferente, né? Estamos longe, mas próximos ao mesmo Uhum. tempo, né? Verdade. E com isso também abordaremos a respeito do movimento associativo. E a senhora é a pessoa mais propícia a falar nesse momento. Então, eu gostaria que começasse a senhora falando um pouco sobre o que é o movimento associativo. Tá certo. Bom, antes de mais nada, deixa eu cumprimentar novamente as pessoas, né, que estão aí nos assistindo, nos vendo a nossa live. Bem-vindo a todos, muito obrigada. É isso, Tiago. Eu acho que você pontuou bem. Estamos começando uma série de lives. A intenção da associação é realmente agora nós começarmos, né, a trabalharmos nos temas interessantes, tal, para que as pessoas possam acompanhar as nossas lives também. E aí, o movimento associativo? Essa é uma grande pergunta, né? O que que é o movimento associativo? Vou começar dizendo assim: é uma grande luta. É uma luta de pessoas que têm um engajamento, né, que têm uma afinidade com a classe que representa, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Então, todas as pessoas que fazem parte do movimento associativo, elas estão de parabéns, porque são pessoas assim dedicadas, pessoas que têm muitos compromissos, né? E ainda assim deixam um pouquinho do seu tempo, que não é tão pouquinho assim, você também sabe disso, né? Para as atividades que a gente vai exercer voluntariamente, né? Dentro do movimento associativo. Eu acho que isso é importante ressaltar. Essa é uma atividade que nós fazemos por voluntariado mesmo. E é uma atividade muito importante. Por quê? Porque é por meio do movimento associativo que nós temos as nossas representações. Então, enquanto pessoa física, sozinha, né, isoladamente, eu não consigo mudar uma situação, mudar um problema, criar alguma, né, mudança. Mas enquanto uma instituição que representa uma categoria, né, no processo formativo, a gente consegue fazer isso. Então, veja bem, nós temos as representações, né, muito acirradas, e aí nós somos um elo dentro de vários segmentos. Então, por que eu estou falando isso? Veja como nós estamos representados em termos de biblioteconomia. Nós temos a IFLA lá no topo, né? Nós temos a ALA, tá? E dentro da IFLA nós temos a FEBAB, que a FEBAB é uma congregação, né? É uma federação, né, de associações de bibliotecários. Então, quando a gente fala que a FEBAB está fazendo alguma coisa, nós estamos fazendo também, porque somos todos FEBAB, todas as associações, né, são representadas pela FEBAB. Então, quando a gente consegue algum movimento em prol de uma política pública, em prol de algumas mudanças, né, nós estamos com essa força, porque nós representamos, né, uma sociedade civil organizada, tá, para poder pleitear algumas
profissionais, fazer todo o possível para que estejamos participando deles. Então, nós temos os conselhos, que também fazem parte do movimento associativo. Nós temos, né, os conselhos, o Conselho Federal e os conselhos regionais e as associações. Então, são movimentos, né, que levam com que a categoria, né, por assim dizer, ela almeje mudanças, almeje melhorias, almeje possibilidades. Então, é um trabalho que não tem fim, é um trabalho muito sério, que é feito com muita dedicação, e a gente só tem conquistas se nós tivermos, né, esse vínculo desse movimento associativo participando dessas questões. Então, nós temos envolvimento, né, em outras organizações, em ONGs, nós temos envolvimento dentro das próprias, aqui mesmo nós tivemos, né, envolvimento com os nossos deputados, na Câmara dos Vereadores, nós tivemos com a Assembleia Legislativa. Então, o movimento associativo é isso, ele permite que a gente articule ações, né, para a melhoria de alguma coisa que estamos necessitando. E a gente só consegue fazer isso se nós estivermos engajados, né, todos participando de um mesmo ideal. A senhora citou a respeito dos conselhos, e eu vou adentrar no outro contexto, né? Além do conselho, da associação, existe também o sindicato, né? Então, acaba que Sim. as pessoas costumam confundir um pouco, né? E tem algumas dúvidas a respeito do que seria associação, o que seria sindicato, o que seria conselho. Então, que a senhora pudesse explanar um pouco a respeito e tratar essas diferenças, né? Esclarecer um pouco essas diferenças para que ficasse um pouco mais nítido para aqueles que ainda não conhecem exatamente a diferença e o papel de cada um também, né? Tá certo. Eu acho que é bem interessante isso, porque assim, a nossa própria tesoureira da associação, né, a nossa Usaneide, né, que antes dela estar na associação, ela fez também o TCC dela na universidade, quando ela se formou em biblioteconomia, e eu tive o prazer de orientá-la, e ela trabalhou exatamente essas questões, né, no TCC, ela foi buscar essas diferenças por aquilo que ela viveu no meio assim dos alunos, né? Então ela percebeu também que tinha muita essa dúvida, né? Qual é o papel de cada uma delas? Então vamos começar pelos conselhos, né? Os conselhos, tanto o federal, né, quanto os regionais, eles têm por missão, por assim dizer, fiscalizar a profissão. Então, é aquilo, tem bibliotecário, não tem bibliotecário, a biblioteca está atuando, de que maneira, né? A conexão com a professora Thelma travou um pouco. Professora, a senhora só pode voltar só um pouquinho, porque Posso, acabou travando perdendo, bastante. né? Eu continuei falando porque eu não sabia como é que estava, né? Para as pessoas. Então, é assim, os conselhos, então, eles fiscalizam, tá, a profissão. Então, é bibliotecário que está exercendo o cargo, tem bibliotecário, não tem bibliotecário, a ficha catalográfica, quem é que está fazendo, porque esse é um grande problema também. Todo mundo acha que pega o modelo e faz, e a gente sabe que não é bem assim. Então, o Conselho Federal, ele tem umas normativas, né, que passam para os conselhos regionais e que chegam para nós que somos afiliados aos conselhos. Então, o Conselho Regional, ele fiscaliza a profissão de bibliotecário e dá providências em relação a resoluções normativas e tal. Aí existe uma outra questão, que é para que eu vou me filiar? Ou à associação, ou ao conselho? O que é que eu vou ganhar com isso? Essa é a frase que a gente mais ouve, né? O que nós vamos ganhar com isso? Nós vamos ganhar representação, nós vamos ganhar voz, nós vamos ganhar decisão, tá? Então, que a gente pode
E nessas instâncias, né, como eu comentei, Câmara, assembleias, né, ou mesmo em ONGs que estão já nos governos trabalhando com alguma coisa, nós precisamos somar a elas para que a gente possa, né, participar disso, né? Mas assim, a diferença ainda, né, entre o conselho e as associações. As associações, elas têm por finalidade levantar as questões das suas regiões que precisam ser trabalhadas. Aqui em Sergipe nós temos várias questões. A gente vê a questão das bibliotecas públicas, a gente vê a falta de bibliotecários, a gente vê a questão das bibliotecas escolares, a gente está trabalhando agora também com essa questão da educação continuada dos profissionais. Então, são uma série de questões que as associações vão levantando para poderem elaborar planos de trabalho, planos de ação, e elas têm, né, como mote principal a capacitação, tá? Das pessoas, a formação, a capacitação, né? Levantar os problemas e tentar resolver. Se não estiver na alçada dela, ela vai para a alçada superior, ou CRB, qualquer coisa vai para o CFB, e assim nós vamos caminhando. Então, nós temos um diálogo com todas essas instâncias, né? E sindicato, gente, não é papel da associação trabalhar com questões salariais. Então, às vezes, a gente recebe muita demanda, mas aqui no nosso caso, nós não temos um sindicato, né? Então, qual que é o valor mínimo? A gente até sugere na nossa página da associação alguns valores, né? Que inclusive você mesmo fez esse levantamento, trabalhando com todo o Brasil, das associações, para a gente poder levantar uma média. Mas quem tem que definir questões trabalhistas, salariais, é o sindicato. E quando nós não temos sindicato na nossa região, nós temos que ir para a próxima que tem, né? Ou aí a gente tem que acionar o conselho, né, que vai nos orientar. Então, é basicamente isso. O Conselho Regional e Federal, eles fiscalizam a profissão, quem é que está exercendo a profissão. Nós temos que ter o bacharel em biblioteconomia, né, nas bibliotecas. As associações, elas capacitam as pessoas com cursos, né, de educação continuada e fazem o levantamento das necessidades de cada região, tá? O sindicato trabalha com a questão de trabalhista e de salário. Muito bem abordado. Obrigada. E aí a senhora levantou, nesse interim, nesses esclarecimentos, a senhora levantou uma questão. E eu vou fazer agora o seguinte questionamento. Por que associar-se, então? Né? Muitas pessoas se perguntam, a senhora diz, por que eu devo estar registrado no conselho? Por que eu devo me associar? Mas, afinal de contas, por que associar-se? Como no nosso caso, é a associação dos profissionais bibliotecários de Sergipe, então por que eu devo estar associado à Associação dos Bibliotecários de Sergipe? Por quê? Certo. Bom, eu posso dizer simplesmente assim, se você quer mudanças, se você quer melhorias, né? Se você quer que alguma coisa seja incrementado dentro da sua área do conhecimento, você tem que lutar por isso também. E a forma de você lutar por isso também é estar associado. Porque é muito fácil a gente reclamar, nossa, mas precisava fazer isso, nossa, precisava fazer aquilo, mas isso não chega para a associação, isso não chega para o conselho, porque ninguém fala para eles, fica falando, né, entre si. Então, eu acho que a gente só vai conseguir melhorar alguma coisa quando as pessoas estiverem juntas, porque é a velha questão, juntos somos mais fortes. Então, para que a gente consiga, né, trabalhar em uníssono pela área, nós temos que estar unidos. Então, o que você vai ganhar? Não, você não vai ganhar remuneração, porque ninguém ganha remuneração. A gente tem um trabalho voluntário, a gente sabe disso, são horas de dedicação mesmo, você tem que estar empenhado para melhorar alguma coisa, tá? Mas o que você vai ganhar? Você vai ganhar, sabe, aquilo que é assim, o preço é diferente. É o reconhecimento que você está trabalhando por uma causa e que isso está te levando a frutos. Nós estamos trabalhando aqui em Sergipe
em questão, né, com a questão mais fortemente agora das bibliotecas escolares. Estamos gradativamente tendo, né, mais ações em relação a isso. Ainda não está da maneira que nós queremos, mas isso está caminhando. Então, existe um processo. Então, às vezes, as pessoas também se enganam, elas pensam assim, nossa, mas ainda isso não foi resolvido? Não, não significa que está parado. Mas a parte burocrática, né, ela pesa bastante. Então, nós estamos, né, trabalhando com isso, tentando fazer com que essas coisas sejam melhores. Então, assim, as pessoas só vão conseguir nos ajudar se elas estiverem associadas, se elas participarem com o seu capital intelectual, com o seu conhecimento. É o que nós precisamos. Não é nem tanto a anuidade, né? Porque a anuidade não leva como é que fala, a sustentabilidade da associação. Mas seria bom que as pessoas se conscientizassem que esse valor é necessário. Por que nós pagamos o conselho? Então as pessoas criticam muito, né? Por desconhecimento. Você quer saber o que o conselho faz? Vai lá, sabe? Participa. Se candidata numa eleição, sabe? Entenda como as coisas são por trás dos bastidores, né? E aí você vai ver que esse valor nem é tanto, porque é muita demanda. A gente sabe disso, né? Muitas vezes nós mesmos, da associação, a gente coloca nossa verba para poder fazer algumas coisas, porque nós não temos esse recurso financeiro. Então é isso, por que se associar? Mais do que esse recurso financeiro, né, que claro que é importante para a associação, quanto mais associados nós tivermos, mais folga nós temos, e a gente não precisa, além de toda a dedicação, ainda entrar com dinheiro próprio, né? Mas mais do que isso, é você participar, você construir, você opinar, é a expertise da pessoa que a gente precisa. Então, é fundamental, eu acho, que é essa participação. O que as pessoas ganham? Elas ganham conhecimento, elas ganham contato, elas ganham, sabe, a oportunidade de desenvolver um projeto, elas ganham a oportunidade de ver a sua área melhorar. Né? Eu penso que é mais ou menos por aí. Sim, sim. E eu, mais que ninguém, eu concordo com a senhora, né? Então é preciso a gente estar inserido em um determinado contexto para que a gente conheça as reais necessidades, né? Exato. Quando a gente está fora, a gente acredita, pô, é desnecessário, não. Esse valor que a gente paga, essa anuidade, diga-se de passagem, para alguns, dependendo da faixa salarial, pode ser um impacto, sim, mas é um valor ainda considerável baixo, né, no sentido da associação. E a senhora falou de sustentabilidade. Então, eu queria saber hoje qual o quantitativo de associados nós temos hoje, né? E se esse quantitativo ele é suficiente para que a associação se mantenha sustentável, né? Para que todas as ações que a PBDSE vem desenvolvendo tornem-se um plano contínuo, não que fique estacionado, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco o quantitativo de associados e se, de fato, esse quantitativo ele é suficiente ou não. Tá certo. Olha, eu vou começar pelo encontro de bibliotecas escolares que nós fizemos no ano passado, 2019, né, o nosso terceiro encontro, que o nosso presidente do CRB5, né, trouxe para a gente um dado, um número de bibliotecários inscritos no CRB5, né, até em 2019, ativos eram 141. Se a gente levar em consideração que no ano de 2019 nós temos 32 associados, a gente tem aí, né, uma desproporção, por assim dizer, né? Poderíamos ter mais pessoas que elas estão ativas, colaborando conosco. E aí, se nós levarmos ainda em consideração que a associação ela foi inaugurada em 1982, e naquela ocasião ela tinha 30 bibliotecários associados a ela,
e que depois disso nós tivemos o curso de biblioteconomia da UNIT, formando bibliotecários por 2 ou 3 turmas, não me lembro exatamente agora. Depois, a partir de 2009, nós tivemos o curso de biblioteconomia da UFES, formando bibliotecários a partir de 2013. Então, e nós temos, em 2020, 32 bibliotecários associados. Na minha cabeça, isso é uma questão cultural, sabe? Eu vejo assim, da mesma maneira que eu acabei fazendo um PIBIC para entender por que é que a associação, né, fornecia seus cursos e as pessoas não participavam, eu fico pensando, por que é que as pessoas não se associam? Então, eu vejo que é importante isso que nós estamos fazendo agora, para mostrar a importância desse movimento associativo, sabe? Mais do que isso, são os projetos que nós estamos elaborando, os ganhos que nós estamos tendo, as conquistas que nós estamos tendo. Então, se nós não tivermos associados, né, nós não teremos, sabe, tanta força para essas conquistas. A ALA é a ALA pelo número de associados que ela tem, a IFLA é a IFLA pelo número de associados que ela tem. E a FEBAB, né, ela faz uma coisa muito interessante, porque ela tem várias comissões de trabalho, grupos de trabalho e comissões. Mas para as pessoas fazerem parte dessas comissões, elas devem estar associadas nas suas respectivas associações de origem. Isso é fortalecimento, isso é o advocacy, que a gente fala tanto, o advocacy pela profissão. Porque você quer colaborar? Então se associe. Então, digo mais uma vez, não é tanto pela questão financeira. Agora, se a gente for levar em consideração que, de qualquer maneira, ainda é muito baixo o que representa, nós conseguimos mudar o nosso edital para que nós pudéssemos ter a categoria de estudantes, pagando 50% do valor da anuidade do profissional. Isso foi uma demanda dos próprios alunos. Mesmo assim, nós precisamos fazer o estudo em cima disso, porque nós não temos grandes números de associados estudantes, né? Então, e se a gente levar em consideração ainda que a associação faz acordos, por assim dizer, olha, eu não consigo pagar esse valor inteiro, tá bom, você consegue pagar como? Né? Vamos pagar 2 vezes, tá? É possível conversar a respeito, né, de como você pode fazer. Ou se planejando ainda, porque se a gente está hoje cobrando R$ 97 a anuidade, quanto dá isso por mês? Bom, eu vou juntar um dinheiro por mês, então ano que vem eu vou me associar. Eu vou, sabe? Então, enfim, são coisas que a gente tem que ver, planejar. Por isso que eu te digo que é uma questão cultural. É a pessoa entender o papel, a importância, e mais do que isso, dela entender que ela é importante dentro do movimento associativo, que nós queremos que ela venha contribuir com ideias, com sugestões, com opiniões, com experiências, que só assim nós vamos conseguir, né, de fato, elaborarmos tudo aquilo que a gente tem vontade. Somos um número pequeno também, somos em 9 da diretoria, e nós não conseguimos dar conta de fazer tudo. Então, se a gente pudesse contar com os associados trabalhando conosco, nós estaríamos fazendo muito e muito mais coisa aqui dentro do Estado. Com certeza, com certeza. A senhora citou agora a respeito de grupos de trabalho, né? E recentemente a FEBAB fez uma chamada pública para que os associados das associações no Brasil inteiro pudessem contribuir nesses grupos de trabalho, né? Então, só para ver a dinâmica e o quão grande é o esforço, né, tanto da FEBAB, junto com as associações de cada estado. Então, quem puder se associar, faça um esforço, como a professora mesmo citou. Verdade. Um breve planejamento, né? Vai ser estudante, às vezes o estágio ganha muito pouco, mas dá para fazer um planejamento. É uma cultura que está ainda sendo implementada, mas a gente vai chegar lá, isso eu tenho certeza, né? Os esforços que a associação vem fazendo durante essa gestão e as gestões anteriores
tem se debruçado para esse fim, né, em angariar cada vez mais associados. Então, a gente espera que isso, de fato, aconteça para que a gente se torne cada vez mais sustentável. Né? E participem das reuniões da associação também. Se você não quer se associar logo, então conheça quais são os projetos, vejam as ações que estão acontecendo da associação, depois você decide. Mas eu garanto que você vai querer estar engajado cada vez mais. Né? Então é preciso a gente conhecer a fundo e depois a gente tecer uma crítica muito mais concreta. Né? Considerando isso, né, a senhora já falou sobre quantitativo de associados, se é suficiente ou não. E eu queria saber quem pode se associar hoje à PBDSE? Olha, os estudantes de biblioteconomia e áreas afins, tá? Então, se nós tivermos alguém de uma outra área de arquivo, museologia, que se interesse, né, pela ciência da informação, pode se associar, né? E aí vai entrar como nós temos as categorias. Ou é profissional na área, seja ela biblioteconomia, museologia, arquivologia, né? Alguma coisa relacionada, ou estudante dessas áreas também, tá? Então, nós abrimos para os profissionais e para os estudantes. Perfeito. Ainda na questão da sustentabilidade, né? Eu acho que é um ponto que a gente deve ser bem enfático, né? A gente sabe que isso torna a manutenção das atividades da associação com muita penúria. Então, quais as maiores dificuldades a senhora pode citar? Por exemplo, 3, 4, que são as maiores dificuldades na manutenção das atividades da associação? Olha, Tiago, eu acho que assim, uma das maiores dificuldades que nós temos, né, na diretoria é a gente conseguir dar conta de tudo que a gente quer fazer, porque somos todos pessoas muito ocupadas. Então, a gente elabora planos, a gente tem um monte de ideia, mas nem sempre a gente consegue executar no tempo que nós gostaríamos de executar, porque falta, né, mais um tempo ainda para a gente poder fazer as coisas, porque isso requer você ir a campo, isso requer você ter um contato com uma instituição, requer você ir numa secretaria de educação, requer você, né, fazer que nem sempre a gente consegue articular tudo isso. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de grupos de trabalho, e eu vejo isso funcionando muito bem dentro da FEBAB. Eu acho que isso é uma coisa que, se nós tivéssemos, né, condições de trazermos para cá, seria muito interessante. Mas, mais uma vez, entra na questão, né, de termos pessoas para que a gente possa fazer esses grupos de trabalho, né? E aí também eu vejo que essa é uma das questões, né, da gente não ter recursos. Nós não temos nenhum patrocínio, nós não temos nenhum recurso, né, para que a gente possa ter uma verba. Então, a gente sobrevive exatamente da questão da anuidade. Mas essa anuidade é pouco, e os nossos gastos, nós temos 12 meses de gasto, e basicamente 1 mês ou 2 aí de anuidade, que a nossa vence em março, né? Então, a gente tem que dar conta desse valor até o final do ano. Então, o que a gente vem fazendo ao longo desse período? A gente fica pensando, olha, vamos fazer um bingo, né? E a gente fez o bingo, e aí a gente se mata para fazer o bingo, a gente compra as coisas, a gente compra bebida, a gente compra comida, a gente compra os brinquedos, a gente compra tudo para poder fazer o bingo. E aí, às vezes, o que o bingo dá não foi aquilo que a gente gastou, mas tudo bem. Sabe? A gente gastou, cada um gastou a sua parte, não, esse valor entra para a associação. Então, é muito difícil, né? A gente precisaria ter mecanismos, né, de angariar um pouco de dinheiro para a associação. A gente cobrava os cursos, nossa, irrisório. Chegamos a cobrar curso R$10, a cobrar curso R$50. E daí as pessoas não faziam. Então, bom, será que é por conta do valor? Então vamos fazer os cursos de graça. E aí aquela história, não, as pessoas também não fazem. Então eu estou convicta, não é pelo valor. Até porque nós, profissionais, às vezes a gente gasta num curso porque nós precisamos dele e a gente acaba pagando, né? Para fazer aquele curso e paga caro. Então, eu acho que as pessoas não sentiram, né,
duas coisas: a importância de se autocapacitar da educação continuada, entra um pouquinho no que eu falei ontem, e não sentiram a importância de se associarem, né? Também, porque isso também é capacitação, e de contribuírem para que isso aconteça. Então, eu vejo assim, é muito difícil a gente conseguir fazer alguma ação nesse sentido. Mas é aquela tal história. Nós temos que ficar abertos aos editais que saem, aos projetos que estão por aí, de que maneira que nós podemos participar, e mais uma vez entra naquela mesma situação. Nem sempre nós conseguimos dar conta de elaborar o projeto, de fazer só a diretoria, entendeu? Exatamente. Então, é muito difícil nesse sentido. Às vezes a oportunidade aparece, mas você não tem como dedicar mais tempo daquele que você já dedica para poder fazer melhor. E você sabe que aquilo é importante, que poderia melhorar muito, né? Com certeza, com certeza. Acho que é isso. É interessante para apontar essas Uhum. questões, é, justamente no Ah, princípio deixa eu só da... falar uma coisa. Ah, Desculpa, Tiago. Eu estou vendo que claro. a Cláudia está falando uma coisa super importante que eu esqueci. Que a associação Hum, ela é uma empresa, que ela tem suas obrigações contábeis, e para isso a gente precisa de recurso. Então, é exatamente. verdade, nós temos, né, que manter, a gente Uhum, tem os impostos para pagar, a gente tem, né, e quando a gente não tem esse valor, a gente vai fazendo entre nós esse rateio. Então, ela tem despesa, né, mas ela não tem, ela tem despesa mensal, basicamente, mas ela não tem sim, entrada mensal, né? Uhum. exatamente, exatamente. É um desafio muito grande, É. né? Muito Uhum. grande. Uhum. Mas, enfim, Sabemos disso. É. a gente vai, vamos conseguir, vamos Vamos conseguir. conseguir. Uhum. Chegamos aqui até hoje e não é Sim. momento também da gente desistir, né? E eu Então queria a falar gente, sobre isso também, Tiago. A uhum, associação ela tem uma história enorme, desde exatamente, 1982. Ela exatamente. fechou uma época, depois ela retornou, e ela Uhum, sempre, sempre, basta você olhar em toda a documentação, basta olhar o site da associação, ler o histórico do que acontece com a associação, do que já passou, e a gente vai ver, sabe? O envolvimento da associação nos eventos culturais, dia do bibliotecário, né, nos encontros, na semana de livre biblioteca, em tudo que ela participou. Então, é uma luta constante. E a gente acaba fazendo basicamente as mesmas coisas. A gente fala assim, precisamos de um jornal para nos comunicarmos melhor, de uma comunicação, ou de uma revista, ou de um jornalzinho, ou de um clipping, ou de alguma coisa. A associação já pensou isso lá atrás também. Então, a gente é um ciclo, a gente passa pelas mesmas coisas e ainda elas não estão resolvidas, né? De fato, são coisas que vão estar sempre, qualquer gestão isso vai aparecer de novo, porque são coisas que elas continuam. Mas algumas a gente poderia ter encontrado uma forma de solucionar, entendeu? E a gente continua com os mesmos problemas, pela baixa adesão, principalmente, né? é uma pena, né? É uma pena. Uhum. Mas, como a senhora citou anteriormente, educação continuada, eu gostaria de adentrar em conquistas da atual gestão. Eu até Não poderia... entendi, desculpa. a senhora citou um pouco de educação continuada, né? Sim. Então, eu queria adentrar num questionamento e já deixar um gatilho a respeito do Atualiza-se, né? Foi uma das conquistas da atual gestão. Então, eu gostaria que a senhora falasse Uhum. a respeito, além do Atualiza-se, né, que foram uma Uhum. das conquistas da atual gestão, que teve esse problema de adesão, né, e aí foi quando a senhora Uhum. mesmo já citou que houve uma baixa procura, que Uhum. questionavam anteriormente que era valor, né, e Uhum. aí colocamos cursos gratuitos, a Uhum. adesão foi baixíssima, cobramos valores abaixo, tentamos dinamizar essas atividades Uhum. continuadas, né? Levamos professores do departamento de computação para falar sobre criatividade e Uhum. inovação, né? Então pensamos coisas além, né, de Sim. atividades técnicas da área Uhum. do bibliotecário, né? Então tentamos Exato. abranger o campo de atuação e como o bibliotecário também pode Uhum. pensar a partir de uma formação é, de educação continuada multidisciplinar, por que não? Né?
Hoje o mercado profissional requer que os profissionais estejam engajados, tenham não só a hard skill, mas sejam soft skills também. Então isso é importante. Uhum. Então a gente precisa conhecer um pouco de cada área, ter um pouco de gestão, um pouco mais de gestão, conhecer mais tecnologia, que parece que ainda é a grande dor de cabeça para os bibliotecários, por incrível que pareça, Uhum. e outras questões, né? Então, gostaria que a senhora adentrasse a respeito dessas conquistas da atual gestão. Certo. Então, eu acho que essa conquista da atual gestão, ela vem das conquistas das gestões anteriores, né? E Uhum. aí a gente vai refinando isso e tentando outras possibilidades. Assim como a nossa gestão, né? Minha gestão se encerra agora em novembro, né? E virá outra gestão que a gente espera que esteja alinhado a isso tudo que a gente esteja, né? Já esteja fazendo, porque é sempre uma continuidade. Então, o que que acontece? O Atualize-se, ele foi um programa que nós elaboramos, né, numa das nossas reuniões, né, discutindo como fazer, e criamos o programa Atualize-se, que a ideia era que mensalmente nós tivéssemos um profissional da área relatando uma experiência para um grupo de pessoas, né, ou oferecendo um curso, ou treinamento, ou uma coisa mais prática. E fizemos, e começamos a oferecer, convidando pessoas para estarem conosco na camaradagem mesmo, porque a gente não tem nem como, né, remunerar a pessoa. Então, nós tivemos alguns professores que foram, né? O Gilton mesmo foi lá falar da inovação, como você colocou, a professora Marta foi falar de referência, né? Nós tivemos a Carla falando de biblioterapia. Então, assim, nós tivemos algumas coisas, né? Mas, na verdade, nós não conseguimos fazer mensalmente, porque nós não tínhamos o público, né? Para que a gente pudesse oferecer isso. Mas é um grande programa e eu acho que é uma coisa, né, que ele tem que continuar. O Atualize-se é um programa, é um programa muito interessante que nós criamos de capacitação. E aí eu entro no projeto PIBIC de novo, né? Porque as coisas estão muito ligadas. Como eu conversei com o professor Sérgio ontem, ele me perguntou qual foi a motivação para fazer esse projeto PIBIC, né? Ele está trabalhando comigo por conta do observatório de trabalho que ele tem, né? No grupo de pesquisa, do qual você também faz parte, né? E aí eu falei exatamente para ele isso, que era tentar saber por que, que as pessoas não se capacitam, né? Então, eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz ontem. Será que nós estamos oferecendo cursos que as pessoas não querem? Então, o que elas querem? E aí a gente vai ter, a gente conseguiu levantar isso, mas a gente não pode ainda divulgar os dados da pesquisa. Nós estamos na fase de tabulação, a gente tem um compromisso com a universidade de colocar isso lá no PIBIC. Mas logo depois de tudo isso, a gente, como o Sérgio falou, nós faremos uma outra live para contar para as pessoas os resultados dessa pesquisa. Mas ela já está dando para a gente alguns indícios, né? E aí, você também fala de uma coisa que assim, a gente não tem as tecnologias, tal, nem todo mundo conhece. Essa é uma outra questão. Então, nós temos que capacitar os nossos bibliotecários para o uso dessas tecnologias. Nós poderíamos fazer isso. Agora, o que adianta, né? A gente fazer, montar uma estrutura, ir para o local, sabe? Fazer até o aluguel do data show, né? E aí a gente não tem o público. Então, isso realmente é uma situação complicada. E aí nós temos que pensar nas novas tecnologias mesmo. Então, quem sabe a gente tem aí algumas mudanças, podcast, o próprio canal no YouTube que a gente está querendo fazer, sabe? Deixar algumas coisas gravadas em videoaula, enfim. Não sei como que isso vai se articular, mas eu acho que são coisas para a gente pensar, para a nova gestão pensar também, né? De que maneira continuar com essas questões, como é que a gente vai fazer para atingir. Enfim, mas eu acho que até dentro desse questionário, dentro desse PIBIC, ele vai sinalizar alguma coisa nesse sentido para a gente, né? Mas, por enquanto, são ideias, assim, né, que a gente está aí pensando e a gente vai conversar melhor também numa reunião de diretoria, enfim, né, para ver como é que a gente pode articular algumas mudanças em relação à forma que nós estamos dando as nossas capacitações, não sei. A gente está tentando
fazer qualquer coisa, né? Assim, para que as pessoas se atualizem. A gente quer que elas se atualizem, entendeu? Uhum. É necessário, né? Eu acredito que não dá para a gente sair da universidade e acreditar que aquilo é o suficiente, né? Acabou, né, ali. Uhum, Acabou, verdade. acabou. Não, Uhum, não acabou aqui. Continua. uhum, É uma educação continuada, de fato. O que a gente aprende na universidade é só a ponta do iceberg. Quanto mais, uhum, e eu digo isso com todo o apreço, que eu fui orientador da senhora, quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender. Quanto mais eu uhum. conhecia, eu queria conhecer. Então, É isso eu acho mesmo. que também tem que ter um feeling de curiosidade, né? Poxa, Sim, sim. como é que isso funciona, Uhum, né? Como uhum, as coisas são criadas? Eu acho que é o básico, eu acho que são perguntas básicas que a uhum. gente, enquanto profissionais, devemos fazer, né? É. É, e começar a refletir a respeito dessas características, né? E muito mais além. Dá para a gente ir Uhum. muito mais além. Eu acho que Dá, verdade. nós temos apenas 18 minutos. Já temos Tá uma certo. pergunta aqui que a gente vai responder ao Ok, tá final, que bom. é da France, e nós Certo. temos mais dois pontos para ser abordados, tá? A França, inclusive, É, estará conosco, né? e- Na nossa, dia exatamente, 9, gente, é a live da França aí, estreando nas exatamente. lives da associação também. Bacana. Rolando o spoiler agora, viu? Rolando o spoiler. Com certeza, né? Não percam, não percam, porque Uhum, a série de lives que a PBDS está preparando para vocês é com muito carinho. Nós estamos pensando coisas, Francis já citou aqui, sair da zona do conforto, pensar além da uhum, caixa. Todo mundo diz pensar fora da caixa, mas eu digo o contrário. Pensemos dentro da caixa, porque é onde a gente identifica o problema, e a gente sai da caixa para aham, aplicar a resolução desse problema que foi encontrado dentro da caixa. Então, acho que é uma outra uhum. reflexão que a gente deve fazer. É Né? verdade. Então, É. um outro ponto que eu gostaria de abordar com a senhora, quais foram os principais os projetos que foram desenvolvidos? A senhora já citou o Atualiza-se, né? E quais as importâncias de todos esses projetos que foram desenvolvidos ao longo dessa gestão, das gestões anteriores, que foram abraçados por essa gestão também. Então, fale um pouco a respeito desses projetos desenvolvidos e qual a importância de cada um, né? Olha, Tiago, eu vejo assim que nós estamos caminhando para porque a gente quer melhorar os nossos processos dentro da própria associação. Então foi bacana porque a gente percebeu que a gente tinha que fazer algumas etapas que pudessem nos capacitar para que a gente pudesse fazer melhor, né, o que a gente se propõe, que é a educação continuada, a capacitação para as pessoas. Então, eu acho que foi muito interessante também todo o processo de design thinking que nós usamos aqui dentro da diretoria. Então, o professor Augusto, da Universidade Federal de Sergipe, do Centro de Empreendedorismo, o professor Gilton, né? José Carlos, eles nos ajudaram muito nessa empreitada, porque nós fizemos, né, uma prática mesmo, né, de um sábado inteiro trabalhando com a metodologia do design thinking para que a gente pudesse pensar em alternativas, o que foi muito bom. Então, são coisas que as pessoas não sabem, isso não chega até elas, né? Então, o que a associação faz? Né? A associação está fazendo isso. Ela está pensando até em como fazer, né? Para que ela consiga chegar até as pessoas, né? Da maneira que ela, de fato, almeja. Então, eu acho que esse projeto foi super interessante também. Nós estamos colhendo os frutos dele. Então, nós temos uma metodologia de trabalho, nós temos uma outra forma de nos organizarmos, nós temos como fazer um plano de ação. Então, é muito diferente. Eu acho que isso, até individualmente, né, nos ajudou muito, tá? Enquanto associação, enquanto individualmente, né, mesmo, no nosso dia a dia, na nossa prática profissional. E a gente até levou isso para a sala de aula, né, que é uma coisa super interessante também. E com isso, eu retomo um pouquinho uma live que eu vi da Adriana Souza, que traduziu o livro né, de Design Thinking na FEBAB, e ela também aplicou isso para os alunos dela.
Então, é uma metodologia muito importante, interessante, e a gente incorporou isso também, né? Que deu um ganho para nós, tá? O próprio Atualize-se, né? Que tá aí, né? A gente tá meio stand-by. Eu acho que as lives, né? Que nós já tínhamos colocado, a gente está chamando de live agora, que nós estamos fazendo assim, mas em reuniões anteriores nós já tínhamos pensado no canal da associação pelo YouTube e de entrevistarmos, né, pessoas da área. Nós iríamos começar mostrando um pouquinho mais a associação para as pessoas. Eu acho que isso a gente pode retomar. O que faz o tesoureiro, o que faz o secretário, o que faz o presidente, o que é associação. Então, eu acho que, sabe, essas questões aí também foram ideias, né, de projetos que nós estamos ainda podemos, né, terminar essa gestão com isso engatilhado, né? Então, eu acho que são essas possibilidades, né, de levar a associação para as pessoas de uma outra forma. Se as pessoas não podem participar das reuniões, a gente procura fazer reunião, né? A gente procura fazer curso à noite, durante a semana, de dia, de tarde, é sábado, é manhã, de tarde. Então, quer dizer, qual é o horário que é possível? Nenhum horário é possível, né? Então, se nenhum horário é possível, então tá, então vamos pensar, né, no canal do YouTube, o que nós vamos colocar lá. Eu acho que isso é uma possibilidade, né? E a gente está trabalhando para isso. Eu acho que isso as pessoas têm que saber, que é muito importante, que é interessante, que tem toda uma construção, tem todo um trabalho, uma dedicação para que a gente consiga montar toda essa estrutura, né? Uhum. Então, a gente precisa do apoio tecnológico, a gente precisa das pessoas que nos ajudem a montar tudo isso, porque às vezes a gente tem a ideia, mas não tem, né, a condição de fazer. E aí a gente fica sobrecarregando aquelas pessoas que conhecem. Mas vamos fazendo, né? E aí a Com gente vai certeza. acertando. Com certeza, com certeza. Uhum. E eu só queria só adicionar um desses projetos, né, o Encontro das Bibliotecas Escolares, né, Sim, que é, aconteceu sua uhum, terceira edição e agora a gente vai ter que repensar a quarta edição do Encontro das Bibliotecas exato, Escolares, né? Então, de exato. repente, a modalidade do ao vivo pelo YouTube também possa acontecer já nesse Encontro de Bibliotecas Escolares desse ano 2020. Uhum, Não está descartado o exatamente, acontecimento. Então a gente vai repensar como ele irá acontecer. É só um pouco de tempo. exato. A gente vai só Uhum, fazer uma atualização do contexto, né? Da uhum. como ele irá É, acontecer. Então, Para isso nós já formamos o nosso grupo, né? Já nos sim, reunimos, né? E aí a gente tem que exatamente. para a gente retomar isso agora, né? Para Exatamente. ver de fato essa nova proposta, né? Mas Sim. já estamos pensando e acho que vai ser uma coisa bem interessante. E veja, naquele último encontro também de bibliotecas escolares, o professor Marcos Vinícius trouxe para a gente o número de bibliotecas Uhum. com número de escolas com bibliotecas. Então, Sim. nós temos 200 e poucas escolas que têm bibliotecas, 263, alguma coisa assim. Sim. E aí? E os bibliotecários dessas bibliotecas? Exatamente. Então, por conta, né? Aliás, um dia antes desse encontro, nós tínhamos nos reunido na Secretaria de Educação para trabalharmos, né, a questão das bibliotecas escolares, né? Uhum. É, e também das bibliotecas, né, como públicas, das bibliotecas do profissional bibliotecário. E Sim. aí dá a impressão que isso está parado também, né? Mas não está. Isso está continuando. O Uhum. CRB5 tem entrado em contato, tem articulado ações com a secretaria. Então, né, para quem está nos ouvindo também, né, ter essa noção de que dá a impressão que nós falamos as coisas lá no Congresso que morreram lá. Não, elas continuam, mas tem esse prazo todo que a gente fala aí da parte, né, Justamente. burocrática de pensar as Uhum. coisas. Justamente. Uhum. Temos pouco tempo, manos. Tá certo. Eu tenho Uhum. um Nossa, último passa rápido. apontamento, Fala. infelizmente, infelizmente. Ah, E a partir daí, as perguntas, os questionamentos que foram surgindo, os comentários que surgiram, eu já anotei alguns aqui, e para que a gente pudesse responder ao final aí, restando 2, 3, 5 minutos. Tá? É, o lema da PBDSE é promover, valorizar e dignificar a profissão. Gostaria que a senhora falasse dignificar a profissão. dignificar a É, profissão. Gostaria promover, que a senhora valorizar e falasse dignificar.
Gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito de cada um desses. Tá certo. Então, eu acho assim, foi mais uma ação muito bacana que a associação fez, que ela fez um concurso para ela ter um lema. Então, ao invés da diretoria pensar qual que é o nosso lema, tal, a gente abriu um concurso, né, para que as pessoas participassem. E daí foi a Mardiana, inclusive, que já, né, era nossa associada antiga, já foi várias vezes, de várias diretorias também. Ela teve essa, né, feliz frase: promover, valorizar e dignificar a profissão. E eu acho assim muito pertinente promover, né, porque a gente tem que criar mecanismos para que as pessoas entendam o que fazem as bibliotecas, o que fazem os bibliotecários, né? Qual é o papel? Nosso papel na sociedade é super importante. A gente vive discutindo isso na FEBAB também, sabe? Que nós precisamos fortalecer, né, as bibliotecas, e a gente fortalece a biblioteca pelo movimento associativo, né? Então, a conduta que nós temos dentro da nossa biblioteca, dentro da nossa atuação profissional, né, ela é super importante. Então, nós temos que promover a profissão no sentido de sermos bons, sermos éticos, sermos competentes, tá? E sermos vistos pela sociedade como pessoas e profissão importante. Porque não adianta a gente entender que nós somos importantes, que nós fazemos a diferença, se as pessoas nos veem dessa forma. Valorizar, né? Promover, valorizar, tá? Valorizar a profissão no seguinte sentido, né? De fato, mostrar para as instâncias superiores que a biblioteca, ela vai muito além de você estar no balcão de empréstimo, emprestando o livro e devolvendo, né? Que a biblioteca, ela é um espaço de atuação, ela é um espaço de ideias, nós precisamos que as pessoas entendam a biblioteca como importante, né? Como um papel fundamental, e valorize as pessoas que estão lá dentro. Aí eu digo a equipe bibliotecária, tá? Todas as pessoas que fazem parte da biblioteca, porque todos os funcionários têm seu papel importante dentro da biblioteca e eles fazem parte do contexto. Então, valorizar a profissão é também, se eu ofereço bons produtos, se eu ofereço os bons serviços, eu sou reconhecido. E dignificar, né? Sim, nós não podemos, sabe, nós temos que ter dignidade. As pessoas têm que entender que não é qualquer pessoa que você vai colocar na biblioteca, que é aquela pessoa que não quer fazer nada, você joga lá para a biblioteca e aí tá lá, ufa, o problema menos para mim. Não, nós não queremos essas pessoas, porque elas não estão capacitadas para estarem na biblioteca. Eu não estou nem dizendo de professor readaptado, que a gente viu o encontro de bibliotecas escolares do ano passado, que nós temos professores nas bibliotecas fazendo maravilhas, e que estão nos apoiando, porque eles percebem que eles precisam do bibliotecário. Gente, aquele encontro para mim foi o máximo. Quando a gente ouve dos professores que estão nas bibliotecas, que eles entendem a nossa situação, mas que eles tentam fazer alguma coisa para promover a leitura, promover o acesso, né, ao livro, eles são maravilhosos. Então, é aí que nós temos que unir forças. Eu não tenho que ficar brigando porque tem professor na biblioteca, mas eu tenho que ficar brigando quando tem pessoas totalmente despreparadas e tá lá. Ou quando tiram a biblioteca, fazem dela uma sala de leitura, para não precisar do bibliotecário. Ou pior, quando esvaziam uma biblioteca para usar o equipamento, para usar o prédio, para qualquer outra atividade. Então, nós temos que ter dignificar a profissão nesse sentido. As pessoas têm que entender que a biblioteca é importante, tem que abraçar a biblioteca, e aquilo que a gente sempre fala, que a Adriana Ferrari vive falando na FEBAB, temos que fazer o nosso advocacy. E isso é cada um de nós, cada pessoa que representa uma associação, ela representa a biblioteconomia. E parece que as pessoas ainda não perceberam isso. Então, por que eu vou me associar à pergunta inicial? Porque eu faço parte desse contexto. Eu posso melhorar esse contexto, né? Então, aí a gente vai dignificar a profissão. Eu nem sei se a Mardiana pensou nessas questões quando ela colocou o lema, mas é assim que eu leio. Mas é bom, né? Eu espero que sim, mas
digamos que esse salzinho, essa que a senhora colocou, deu para a gente refletir um pouco mais, né, a respeito, principalmente desse lema, né? Porque às vezes parece que é algo que aconteceu aleatoriamente. Não É. foi. Então, Uhum, certamente foram por experiências vivenciadas por ela nas antigas gestões, a qual ela participou, né? E uhum. ela vislumbrou isso, né? Começou, teve Sim. esse feeling e percebeu essas questões, Nossa, né? ela esteve na Então, associação desde o início, né? A Cláudia, gente. A pois é. Cláudia está na Uhum, associação, ela levou a associação, sabe? Eu tenho muito carinho, né, e respeito pelas pessoas que levaram a associação, sabe? Tanto tempo, com tanta dificuldade e sozinhos. Eu acho que até nós estamos numa situação um pouco melhor agora, porque nós temos uma equipe maior, mais gente trabalhando, apesar de que, né, a gente ainda quer o apoio de outras pessoas. sim. Mas a Mardiana, a Cláudia, a Eliana, a Lucimar e a Sim. Sônia. Nossa, sou fã. Uhum. É. Para a gente finalizar, senão não quero que o Instagram derrube Uhum. a gente. Tá certo. Eu vou pegar somente uma pergunta que foi a que a Franci fez logo lá no começo. Quantos profissionais formados temos hoje, né, que a UFS formou de 2009 até hoje? A senhora tem essa consciência? 2013. Ai, 2013. meu Deus. Agora, o número de formandos exato eu não tenho, acho que 200 e pouco, por aí. Porque se a gente pensar, ou um pouco menos, né? Porque se a gente pensar que cada turma entra com 50, mas nem sempre você forma os 50 Sim, que você sim. tem formado. Variou, teve anos que nós formamos 30, 40, teve anos que foram 20. Mas eu acho que mais de 150 profissionais aí nós formamos. Infelizmente, eu não me recordo agora. Pior que eu já fiz esse levantamento, hein? Aham. Mas eu não tenho É, ele aqui comigo agora, né? seria bom se esses, Uhum. pelo A menos gente 150 levanta, não, profissionais. não, mas isso daí depois eu pergunto para o Edilberto, ele já sabe, Pronto. né? Mesmo o Mas, por professor exemplo, Sérgio, porque eu me lembro que quando ele foi fazer, ele estava orientando a Ana, né? uhum, Ela foi trabalhar com o mercado de trabalho e eu estava na coordenação, isso foi 2015, 2016, e eu cheguei a fazer esse levantamento, mas eu não me recordo. Uhum. seria bom se a gente É, pudesse mas isso é fácil a gente alcançar conseguir. esse. Vamos conseguir. A gente vai Não, encontrar porque uma assim, forma, né? e Professora, só esses lembrando que ex-alunos, né? Tá, são ex-alunos do próprio curso, então que precisam isso estar conosco, trabalhando com as suas exatamente. ideias maravilhosas. Isso é para eles, não é para um ou dois, não, é Uhum. para todo mundo, Exato, né? tá Então, certo. muito obrigado à professora Eu que Thelma agradeço. Carvalho, nossa presidente da associação. Acompanhe os nossos stories, estaremos disponibilizando nova série de lives. Dia 9/6, já estou adiantando, marquem na agenda de vocês, teremos uma live com a bibliotecária França Mabel, ela vai contar a sua experiência no liceu, É muito fantástico, boa, gente. É muito muito fantástico, legal. Não percam. então não Uhum. percam, muitíssimo obrigado a todos que estiveram participando conosco nessa live, e esperamos vocês nas próximas lives. Professora, Eu muitíssimo tenho um obrigado. tempinho para agradecer também? Tem. Então tá bom. 30 Então, segundos, 30 segundos. agradeço você pela moderação, eu agradeço a diretoria toda pelo empenho, e agradeço a todos que estiveram conosco. E eu sei que todo mundo aí, né, que esteve aqui com a gente, conhece a nossa luta. Então é isso, vamos trabalhar em prol da biblioteconomia no Brasil e em Sergipe. Muito obrigada, associem-se. Com certeza. Muito obrigado, associem-se. Entre no Obrigada. site da associação da PBDSE. Lá vocês terão mais informações, ainda tenho 20 segundos. Aproveitem as oportunidades, se associem. É um movimento muito importante, não é para mim, nem para a professora